Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Libras A2. Hoje nós iremos falar como interpretar texto bíblico. Como a gente faz isso? A gente já chegou a fazer alguns textos bíblicos que nós explicamos aqui o formato, como nós precisamos fazer. Vou deixar o link aqui também acima na descrição e é onde nós explicamos como interpretar Apocalipse. Já pensou? O que nós precisamos entender antes de começar a interpretar? Nesse vídeo você vai aprender um pouco mais sobre isso, ok? Hoje eu quero trabalhar com vocês um texto bíblico que está no livro de Marcos, capítulo 1 e o verso de número 9, 10 e 11. Então a primeira coisa, a gente precisa saber qual é o sinal de Marcos, tá? O sinal de Marcos é as duas letras M, assim, tá? E aí você faz assim, ó, esse formato, ó, esse movimento, ó, como se fosse a questão de servo, tá? Então você faz, ó, Marcos, tá bom? Esse é o livro de Marcos, então você pode soletrar para o surdo, tá, Marcos, e fazer o sinal de Marcos, tá bom? Então, quando o pastor for falar, ou se você for fazer algum discipulado, né, relacionado a isso, então você vai falar assim, olha, pode abrir a sua Bíblia agora, no livro de Marcos, aí você soletra para o surdo, tá bom? E aí você vai falar o capítulo, você faz com essa configuração de mão, capítulo, que é sempre o número maior que você vai ver na Bíblia, né? Então isso pode ser uma forma de comparação que você pode explicar para o surdo também, ó, capítulo, tá bom? Capítulo primeiro, capítulo primeiro, e o versículo você vai fazer assim, ó, configuração de mão assim, tá bom? E assim, ó, você vai fazer esse movimento, deixa eu ver, assim, esse movimento, como se fossem as linhas, né? Que os versículos são os números menores. Então tem, ó, capítulo, tá? Capítulo e os versículos, né? Que você vai fazer nesse formato. E aí, qual o versículo que é? O versículo 9, 10 e 11. Então, você pode fazer o capítulo 1 do verso 9 até o 11, ou você pode fazer o versículo 9, 10, ou 10, né? 10 e 11. Aí vai do seu, a sua forma que você deseja fazer, tá? De 9 até 11 ou 9, 10 e 11. Não tem problema nenhum quanto a isso, tá? Então depois de você explicar para o surdo qual livro que é, qual capítulo que é, quais versículos, aí vem a história, tá? Então, se você ainda não é familiarizado com essa história, eu vou ler aqui para você já ir pensando na sua mente como que seriam as possíveis escolhas que você iria fazer. Então a ideia neste momento não é falar se a interpretação está errada ou não, ou as escolhas estão inadequadas ou não. Nesse momento a gente vai criar de uma forma imagética, né? A gente vai criar esse cenário de imagem na nossa mente para que isso possa ser uma forma para facilitar quando a gente for fazer a interpretação. Beleza? Vamos lá? Então o texto bíblico diz assim, olha só. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galileia, e por João foi batizado no Rio Jordão. Esse é o primeiro verso, tá? Logo, ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo em forma corpórea de pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz do céu, dizendo: Tu és meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Olha só, então são alguns, vamos dizer assim, alguns versos específicos que precisamos estar pensando aqui, tá? Alguns sinais específicos. Quando a gente olha esse texto, quais são os sinais principais que aparecem? Olha só, Jesus de Nazaré, da Galileia. Isso aqui fala de Jesus, tá? O de Nazaré, nesse contexto, não tem tanta necessidade de você explicar, tá? Então você fala, olha, Jesus, esse é o sinal dele, tá bom? Então, Jesus de Nazaré. Então você pode fazer aqui, ó, você pode fazer cidade, tá?
escrever Nazaré, tá? Você faz a cidade. E aí você faz assim, que ele viajou para aqui, ó. E aqui é aonde? É o Rio Jordão. Esse é o sinal do Rio Jordão. J é configuração de mão I, na verdade, né? E você faz esse movimento assim, ó, no braço, tá? Ok? Então a gente já pode fazer, ó, Jesus, né? Ele estava aqui na cidade de Nazaré, tá? Nazaré, e ele viajou, certo? Para quê? Para localidade, certo? Você pode fazer, ó, para localidade, para região do Rio Jordão, certo? Depois fala assim que ele foi batizado por João, né? Então o sinal de João tem, acho que dois sinais que são mais usados, tá? Tem esse, ó, João, que faz esse sinal, João Batista, fazendo referência ao batismo, tá? João Batista, ou João e faz assim, ó, por conta que o João Batista foi morto como mártir, né? E a sua cabeça foi cortada. Então é essa referência do sinal, João Batista, tá? Ou João Batista. Aí vai depender da sua região qual que é utilizado mais. Então, o sinal de João, Rio de Jordão, a gente já aprendeu. E aí depois, ó, logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se. O sinal de céu é esse aqui, ó. Esse é o sinal de céu. E aí a gente vai fazer um classificador com relação a isso, tá? Então esse é o sinal de céu. Então o céu rasgando, a gente faz assim, ó, como se fosse o céu se abrindo. Legal, né? Então a gente faz, ó, o céu rasgaram-se. E aí depois fala assim que o Espírito desceu como pomba sobre ele. Então ele desceu porque ele estava aqui. Então a gente faz, ó, o sinal de Espírito, tá? Que é esse aqui, ó, esse formato, Espírito, certo? E aí aqui, ó, você faz esse sinal aqui, tá? Que é o sinal que você faz a referência à pomba. Então a gente vai trabalhar nesse contexto. O sinal de Espírito, e a gente vai descer e fazer isso aqui nesse texto, tá bom? E aí depois fala que foi ouvido uma voz do céu, dizendo: Tu és meu filho amado em quem tenho prazer. Muito bem, então como que a gente poderia nos situar nesse sentido? A gente sabe aonde aconteceu isso. Aonde aconteceu foi no Rio Jordão, certo? Então a gente já sabe o sinal de Rio Jordão, então a gente já põe, ó, o Rio Jordão, certo? Então a gente pôs aqui, ó, Jesus Nazaré. Então Jesus ele viajou. Então você pode fazer Jesus ele caminhando daqui, ó, daqui e chegou no Rio Jordão, certo? Então, ó, Jesus chegou e aí tem, ó, João Batista se aproximou dele, certo? E aí o que aconteceu? João, né, foi e ajudou Jesus, ó, a batizar no rio, certo? Então aí você pode fazer nesse sentido, tá bom? Ó, você faz o classificador de pessoas e aí você faz assim, ó, que João, né, ele batizou a Jesus. Ó. Então a gente faz aquele o batismo por imersão, tá? A gente vê muito isso em filmes, em minisséries, quando é retratada essa questão, tá? Então, ó, fica bem claro, né, quando a gente faz, ó, ele desceu, né? Ou também você pode fazer assim, ó, como se João Batista tivesse assim, eu acho que fica mais difícil, né, de você entender. Mas olha só, fazer, ó, como se, eu acho que talvez o movimento assim fica mais complicado, né? É por isso que é mais fácil você fazer assim, tá? É como se fosse João, né, encontrou com Jesus e João faz esse processo do batismo, né, na água, né? Você já colocou ali o Rio Jordão. Então Jesus sendo batizado, a Bíblia diz assim que o céu ele se rasgou, certo? O céu se abriu e aí o Espírito Santo em forma corpórea de pomba, e aí você desce, ó, e aqui está Jesus, e aí você desce, que o Espírito Santo ficou aqui, ó, em cima dele. E aí você pode usar o sinal de bênção para caracterizar isso, esse momento que aconteceu, né? Então, ó, o Espírito Santo em forma corpórea, porque você já fez aqui o sinal de pomba, né? Fez o sinal de Espírito, então desceu. A gente faz para ficar uma forma mais, ó, um classificador, né, mais fácil, né, da pomba voando em cima de Jesus,
certo? E aí o que acontece é que ouve-se uma voz no céu. Então aí todos que estavam ali, a ideia é que tinha muita gente se batizando. Então aí você pode fazer assim, né, como se fosse um classificador de pessoas e fazer esse movimento assim, ó, certo? Ó. Então assim é como se fosse várias pessoas, tá? Então eles fazem e eles olham para o céu. Aí aqui o classificador de pessoas, e aí altera para ser um classificador de olhos, né? Como se a gente tivesse fazendo essa visão, olhando para cima, tá? E aí o que acontece é que todos escutam. Aí você pode fazer isso aqui, ó, todos escutam. Aí escutam o quê? Né? Aí vai fazer, aí você faz de novo o céu, certo? Faz de novo o céu, põe Deus lá no céu, vira, faz esse formato aqui, ó, usa essa estratégia, tá? De personagem, você incorporando, você colocou Deus e agora você vai ser Deus. Então você vira Deus olhando para baixo e dizendo. Então você usa essa configuração, ó. E Deus dizendo, olha, esse Jesus, ó, esse Jesus é meu filho amado, certo? E aí é meu filho amado o quê? Aí fala assim, ó. Você pode fazer com as duas mãos, tá? Ó, em quem eu tenho prazer. Ou pode dizer, ó, em quem eu realmente amo. Você pode utilizar esse classificador, né, do I love you, né, fazendo assim, ó. Então esse é meu filho em que eu amo. Aí depois a gente volta para as pessoas. Aí pode fazer, ó. Ah, entendemos tudo isso. Legal, né, pessoal? Então, são estratégias e escolhas que vocês podem estar utilizando. Classificador de pessoas, explicando a região, Nazaré, explicando a região do Rio Jordão, explicando o classificador de pessoas, como pode ser o batismo, né? Esse encontro, as pessoas, né? O olhar, Deus, o céu se rasgando. Então, são tudo estratégias que você pode utilizar para interpretar textos bíblicos. Nesse a gente usou 3 versículos e você pode utilizar isso muito mais em vários outros contextos, classificadores, as expressões, então tudo isso você pode utilizar em outros contextos. Se você gostou desse vídeo, ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, compartilhar com o máximo de pessoas possíveis e também, se você deseja que a gente trabalhe algum outro texto bíblico, coloque aqui embaixo nos comentários que nós vamos fazer o possível para estar ajudando. Um grande abraço, Deus abençoe, valeu!